Opa, boa noite pessoal, boa noite aí brincantes do Teatro de Bonecos. Boa noite o povo e os bonecos do nosso Brasil afora. Aqui é a TV Fala Mamulengo. Eu sou Andreison Quintela e essa é a CIA Os Tecelões Teatro com Bonecos. Bem, a gente tem uma live agora às 19 horas. Eu já vou dando boa noite aqui à professora Fabiana Lazari, que já chegou aqui. Professor Nini falou aqui no WhatsApp que queria testar antes de começar. Vamos ver se o Nini já chegou aqui, professor Nini, para testar aqui a live com o Nini, para saber se está tudo ok, se vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. Vou aqui, pronto, o professor Nini já chegou aqui. Deixa eu convidá-lo, Ai, pronto, acho que eu consegui convidar o professor Nini. Boa noite, professor Nini. Boa noite. Consegue me ouvir direito? Te ouço, e tu? Perfeitamente bem. Então eu vou botar, acho que eu vou botar assim, é melhor, André? Para quem está Não. assistindo, não. Para quem está assistindo, vai ver você de lado. Tá bom. Tá ótimo, então deixa eu só baixar aqui assim. Perfeito? Assim fica Ela vai melhor? ter outra. Essa tela vai ter uma outra configuração, porque ainda vai entrar mais duas pessoas, né? Ela dá uma diminuída. Não, tranquilo, sem problema, não quero ocupar toda a tela. Não, é porque eu digo assim, você está ajustando, aí quando vai ter Uhum. que reajustar quando o Não, mestre Tom e o pessoal do Água de Cacimba chegar, que aí dá uma são mais ajustada aí na três. tela. É, São exatamente. mais três, então. Tá bom. É, exatamente. Bom, Tudo bom, né, professor Nino? Feliz ano novo, que a gente está se vendo pela primeira vez em 2022. feliz ano Feliz ano novo. novo. Feliz ano E novo. Feliz ano que novo. esse ano seja um ano que seja de transformações para o nosso país, para a nossa A nação, gente né? Claro, que a gente tenha muita força para dar um pé na bunda de quem está merecendo, né? Exatamente, é verdade. E bem E merecido bem mesmo. merecido. E que A- também, né, a gente tenha força para, nossa, né, André, estamos precisando fazer tanta coisa, né? Tanta coisa pro nosso teatro de bonecos, né? Oi, Fabiana. Fabiana tá aí, tô te lendo aqui, Fabiana. Tô com saudade. professora Fabiana Fabiana disse que está viria. aí. Pois é, Fabiana disse que viria aqui para Santa Catarina visitar o pai, a mãe, mas pelo jeito. Deixa eu ver aqui. Estou só aqui. Na verdade, já faltam 5 minutinhos, né? Aham. Pronto, eu vou pegar e buscar minha água. Tá cinco bom, eu minutos também para a gente vou. poder começar. Se você Tá quiser bom, eu ficar também por vou buscar aí, minha água. né? Vou só pegar Eu vou água buscar minha e água, retorno, tá? pessoal. Volto já. Bem, eu já voltei. Já voltei. Estou aqui com a minha água. Como eu disse, só ia pegar ali a água. Cheguei. Já aguardar aqui. Então, nossos convidados cheguem. Deixa eu ver se já chegou mais alguém aqui de hoje. Ai, ainda não. Esperando o pessoal do Mamulengo Água de Cacimba. Eu queria dar boa noite também ao Simão Bolívar. Grande abraço. Simão Bolívar está lá em Portugal. Está assistindo a gente aqui. Um abração para você. Espero que também seja um ano maravilhoso para você, Simão, para você, professora Fabiana, que estão aqui com a gente. Vamos aguardar aqui a chegada de algumas pessoas.
Genildo Matheus está aí, já deixo boa noite para ele. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Tem mais gente aqui. Hoje, deixa eu ver. Paulo Mota tá aí. Tá chegando um pessoal aqui, né? Paulo Mota, Simão, Genildo. Hoje é aniversário do Sandro Maranhão, acho que é Maranhão, uma coisa assim. O Sandro tá aniversário brincante do Teatro de Boneco, feliz aniversário. E aguardando aqui a chegada dos nossos convidados para nosso bate-papo de hoje à noite. Que a gente vai falar um pouco de uma discussão que começou no final de semana, na verdade, né? Na live do pessoal do Mamulengo Água de Cacimba, que fez uma abertura de mala no domingo, e a gente começou essa discussão lá, eu vou trazer aqui para a TV Fala Mamulengo essa discussão, que ela é muito boa, o tradicional e o contemporâneo, né? O tradicional e o inovador que se faz hoje no Teatro de Bonecos. E eu convidei o mestre Tonho de Pombos e o pessoal do Mamulengo Água de Cacimba, que eu estou aguardando que cheguem por aqui. Mas não chegaram ainda. E mestre Vitório já chegou? Não chegou não. Estou tentando aqui falar com ele pelo WhatsApp do computador, com eles, para chamá-los para estarem aqui com a gente. Aguardando aqui. Tá muito frio aí, professor? Como é que tá aí a região? Nós estamos cozinhando aqui. A gente nunca teve É? temperaturas tão altas. Eita! Tá muito difícil, muito difícil. Mas diz que amanhã começa a dar uma esfriada. E a gente está aqui 32, 33 graus, é muito quente aqui em Florianópolis, isso. E a sensação térmica é uma sensação muito 36, né? Para nós aqui essas temperaturas são... A gente não tem esse... Né? Fica Nós, falando pelo lado 36 aqui em Fortaleza. Fortaleza é quente, manhã, tarde e noite. Fortaleza é muito quente. Então, não, temperatura normal. 32, 36, normal aqui. Pois é, não, mas pra gente aqui é muito. Eu prefiro os 15 Ah, graus. também. Eu adoro frio. Adoro frio. Gosto Deixa eu ver bastante. se. Ó, já tá por aqui o Augusto Barreto, Mamulengo de Cheiroso. Zeca Batista, Genildo Matheus, Inês Gomes, Simão Bolívar está lá em Portugal, está assistindo a gente. Simão é filho do mestre Paulo de Tasso, também É, bonequeiro, né? Que já partiu para brincar, mas é filho do mestre Paulo de Tasso. E está hoje em Portugal e sempre acompanha a gente aqui nas nossas lives. e ele mora em Lisboa, sabe? Aguardando, olha, o pessoal do Mamulengo Água de Cacimba já chegou por aqui. Já vou convidar aqui. Já fiz o convite. Opa, vamos aqui testar aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Bem, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo na tela. Não? Não? Não. Boa. Quer entrar e sair? Quer sair e entrar novamente? Pode Vou ser. sair, peraí. Faz o seguinte, ao invés de eu convidar, me convida que eu aceito aqui, aí libera a entrada de vocês. Pode ser isso. Às vezes é isso, né? Aqui. Ó, o mestre Tonho chegou. Já fiz convite pro mestre Tonho também. Só aguardar também a entrada do mestre Tonho. Opa! Boa noite. Mestre Tonho?
Boa noite. Bom, agora, perfeito. Oi. Agora a gente tá vendo vocês. Agora o mestre Tonho. Deixa eu ver se eu consigo aqui também com o mestre Tonho. Boa noite, Nini. Oi, Nini. Boa noite, Mariana. Boa noite. Ó, o mestre Tonho caiu aqui a conexão dele, mas eu vou convidá-lo novamente para que a gente possa iniciar nosso bate-papo. Massa. Mas antes de dar boa noite aqui a Denise de Santos, Olha, Mamulengo Denise. Cheiroso, Genildo Matheus. Tá todo mundo Só aqui. gente importante e bonita. Não é? Não é? Só gente importante e gente bonita. É verdade, professor. Deixa eu ver se eu consigo trazer o mestre Tonho. Caiu aqui a conexão dele. Não estou conseguindo ver ele aqui. Deixa eu ver se eu trago. Sabe? Oi, Fabi. Oi. Ah, eu convidei o mestre Tonho novamente. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Ainda tá o som. Convidei. Como é que tá aí em Olinda aí? Como é que tá a temperatura em Olinda? Calor, viu? Gente. Tá muito calor. É realmente um o dia todo. Eita. Não estou conseguindo aqui me conectar com o mestre Tonho. Ai, meu pai do céu. Não consigo. Bem, eu vou tentar aqui me comunicar com ele novamente, ver o que está acontecendo, mas acredito que é só conexão da internet. Vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, a gente começa e fica tentando ver se a gente consegue trazê-lo aqui junto da gente. Vou tentar mais uma vez aqui. Ver se ele... Pronto, convidei novamente. Vamos ver se dá certo agora. Deixa eu Oi, ver, deixa eu Simão. Boa noite. E Augusto? Ah, vamos se ver. Ele vai vir para Olinda. Mestre Tonho, aceite o convite, mestre Tonho. Guardando aqui. Não estou conseguindo. Eu acho que tá com algum problema na conexão do mestre Tonho. Vamos começar? Que aí já são 8h05. A gente começa. Eu vou tentando aqui convidá-lo aqui a entrar, ou então ele me convida, do mesmo jeito que aconteceu com o pessoal do Mamulengo Água de Cacimba, ele me convida, eu aceito, que dá certo. Tá bom? Boa noite. Boa noite, professor Nini. Boa noite, Mamulengo Água de Cacimba. Né? Parabéns pela abertura de mala do final de semana, que foi maravilhosa. Eu estava dizendo aqui pro pessoal que a gente começou essa discussão lá nesse dia da abertura da mala, foi que provocou toda essa live de hoje, né? Que para mim era falar um pouco do tradicional e do que as novas gerações vêm trazendo para o teatro de bonecos popular, essa nova linguagem, essa nova forma de brincadeira. E que eu queria começar falando que eu já ouvi alguns mestres, algumas pessoas falando que esse que vem trazendo hoje não é mamulengo, a brincadeira de mamulengo não é isso, que o mamulengo tem sua característica, que é muita inovação para o teatro de boneco, e já outros defendem que não, a gente traz uma releitura dessa brincadeira e a gente faz o que cada companhia se identifica. Eu acho que é isso que as falas sempre vêm trazendo. Mas essa provocação de hoje, de fazer essa live para a gente falar disso, é para ouvir um pouco do Mamulengo Água de Cacimba, que é um grupo relativamente novo, trazer
essa visão, né, dos mestres através do mestre Tonho e, é claro, ouvir a academia através do professor Nini. E aí, meu povo, o que é que vocês falam? Quem quer começar? Eu queria começar que é fora do tema, sabe? Uma coisa Tá. fora do tema. Eu queria manifestar primeiro a minha emoção e a minha alegria de estar aqui com Mariana e Alain e com o mestre Tonho, que deve de chegar. Quando falo disso, é porque eu conheci Cessa e Afonso, né? Eu conheci teus pais, Mariana. Muito mais Cessa, no período em que ela foi do Sorriso, e depois, quando ela começou a fazer o mestrado lá na Universidade de São Paulo, enquanto eu também fazia o doutorado. Então, nós convivemos muito, e a Cessa, e também dentro da ABPB, e a Cessa era um furacão quando ela chegava nas reuniões, porque ela era muito lúcida e ela vinha com posições muito claras, sempre muito precisas, e eu tenho uma lembrança muito positiva. E aí, nesse dia, quando eu estava vendo, né, a abertura da mala de vocês, que eu vi um pouco da live do primeiro dia, eu levei um susto de ver como tu és parecida com ela. Principalmente parecida nos modos e nos jeitos. Tem um jeito de mexer no cabelo que eu disse, mas isso é a Cessa. É a Cessa. Foi muito emocionante. Eu queria te dizer isso, sabe? Queria te dizer que tenho uma alegria imensa de estar aqui. E também queria, né, o mestre Tonho não está aqui, mas eu queria falar para ele, sabe, Andrés, porque o mestre Tonho de Pombos, ele causou em mim, quando eu vi pela primeira vez os bonecos dele, um impacto muito grande. Porque os... Ó, tá ali ele. Opa, boa noite. Tá aí, Mestre Tonho, está falando exatamente de você. Então, vou pedir para o professor Nini repetir, para você poder ouvir. Boa noite, mestre Tonho. Boa noite. Boa noite, meu Eu querido. estava dizendo aqui para eles, né, que eu estou muito feliz de estar aqui, poder ouvi-lo e trocar alguma ideia com o senhor, porque eu tenho uma lembrança muito impactante de quando eu vi pela primeira vez os seus bonecos. Eu vi isso numa exposição em Palmas. E eu, quando olhei para aquilo, aqueles bonecos na exposição, eu disse, gente, mas o que é isso? Como, né, um artista popular brasileiro, ele confecciona bonecos que não tem nenhuma fronteira. Se alguém olha isso aqui, diz que são bonecos africanos. E bonecos africanos que inspiraram todo o movimento cubista lá na Europa. Né? Por isso que um dia, numa ocasião, eu até escrevi um pequeno texto dizendo que o senhor é o nosso Pablo Picasso dos bonecos, porque o senhor esculpe de um jeito tão bonito, tão especial, tão peculiar, eu digo que alegria, né, ser brasileiro e viver num lugar que tem um artista popular tão importante e que constrói um trabalho tão singular. Bom, a partir dali, toda vez que eu pude, eu acabei incluindo sempre imagens, fotografias dos seus bonecos na revista Moi Moi, quando eu estava fazendo a revista Moi Moi, porque o Dudu Schneider fotografou muito o seu trabalho. Né? E ali na Rosa permitia que a gente, né, a gente ia, cedia gentilmente imagens para a gente. Então, eu fiquei sempre muito feliz porque a gente teve a oportunidade de colocar as imagens dos seus bonecos, que são bonecos muito especiais, que são bonecos com traços muito singulares, né, para o mundo inteiro. E eu sou muito grato, e talvez eu nunca pude lhe dizer assim diretamente, que eu quero lhe agradecer porque o senhor mandou para mim, via William Sievert, que é um bonequeiro daqui, de Rio do Sul, que é uma cidade que fica a uns 350 quilômetros daqui de Florianópolis, o senhor me mandou um boneco que eu guardo aqui comigo, né? Eu guardo aqui comigo como, né? Como uma relíquia, como uma joia que eu tenho isso aqui. Mas, enfim, eu não quero me alongar e queria apenas, Andreison, começar essa nossa conversa
expressando, né, a minha admiração profunda por mestre Tonho e a minha alegria por estar aqui com Mariana e Alain, né, porque fui amigo dos pais deles, eu convivo mais com o César do que com o Afonso, né, mas queria manifestar esse meu afeto e a minha alegria. Era isso. Meus pais, você não era amigo, não, eles são crentes, chato. Como é que é? Dos meus pais, você não é amigo, não, porque os meus pais são crentes, chato. Não os conheci, é verdade. Olha, eu também fico muito feliz de poder... Eles têm suas qualidades também. Também não é só assim, não vou falar mal dos meus pais aqui, que é isso. Não é bom, não é bom. Olha, eu queria dizer também a minha felicidade de vocês terem aceitado o convite, tanto para o Soninho, como Mariana, né, como o mestre Tom, como Alain, ter aceito o convite de estar aqui hoje para a gente ter esse bate-papo junto com o pessoal que está assistindo a gente. Já tem muita gente por aqui. Eu não vou conseguir acompanhar, já tem textos enormes aqui, eu não vou conseguir acompanhar. Uma, porque eu estou tentando ainda ligar meu computador aqui, que eu enxergo melhor no computador. E outra, porque textos grandes fica bem difícil para me ler enquanto as pessoas estão falando. Mas feliz por estar aqui, por vocês aceitarem o convite. Mestre Tonho, para mim, eu sou um grande admirador do mestre Tonho, tanto da arte de confecção, da confecção dos bonecos, quanto dessa inteligência que ele tem. Mestre Tonho traz uma inteligência, nossa, muito profunda. Toda vez que eu faço live com ele aqui, eu gravo, e depois vou escutar de novo o que é que ele disse. E tem textos belíssimos. Quando o professor Nini, o pessoal me convidou para fazer o artigo da TV Mamulengo, na revista Mamulengo, eu trouxe um texto da fala do mestre Tonho que para mim foi muito impactante no momento do início lá da pandemia. O mestre Tonho traz assim uma sabedoria imensa. Então, assim, eu queria trazer o mestre Tonho hoje, junto com o professor Nini, junto com o pessoal do Mamulengo lá de Cacimba, porque eu acho que é muito enriquecedor as falas de vocês. Então é isso. Quer falar alguma coisa, Mariana e Alain? Eu queria falar que eu sou muito fã do mestre Tonho, né? Como pessoa e como artista. Mas o dia que eu apaixonei por ele real, assim, foi no dia que a gente estava na reunião com o IFAM e ele começou a fala dele citando Sabotagem, né? Um rapper lá de São Paulo. Aí ele falou, queria começar minha fala aqui dizendo que respeito é para quem tem. Aí eu falei, nossa, mestre Tonho, além de ser um grande artista, é um gênio, um filósofo. E corajoso, né, de começar uma fala assim com o IFAM tão desafiador. Aí depois desse dia eu falei, nossa, eu quero grudar nesse mestre aí. Pena que ele não tá em Olinda mais, senão ele ia estar perdido, nós ia estar na casa dele todo dia, né? Mestre Tonho tá onde? Não tá em Olinda, voltou para Pombos? Tá em Pombos, Eu tô em Pombos, Eu tô em Pombos agora. Eu, desde o início da pandemia, eu retornei para cá porque é uma cidade menor, então tem menos movimentação, então eu imaginei que aqui eu estaria mais seguro. E eu acho que eu acertei. Acho que eu acertei. E eu queria dizer também sobre a felicidade de estar aqui junto com vocês, porque eu admiro muito o trabalho de vocês, de todos vocês aqui. Eu conheci o pai da Mariana, né? Meu amigo, um amigão, um cara que tinha um talento assim incrível. Eu admirava muito o trabalho dele. Eu sempre que ele me ligava perguntando se eu tinha madeira, eu sempre escolhia as melhores madeiras para ele. A gente tem uma relação muito boa. Era muito bom a relação entre mim e ele. Ele era um cara maravilhoso, uma pessoa incrível. E a sua pessoa também eu conheci. Foi uma coisa um encontro muito interessante. A gente você estava com a revista Moi Moi e eu vi as fotos do meu trabalho ali. Eu fiquei maravilhado. Eu disse, que maravilha. Aí de repente você estava folheando, não sei, não me lembro. Acho que estava folheando o livro, e eu disse, olha só, esse boneco é meu. E você falou, você que é o Tonho? Eu disse, sou eu. E foi aí, a partir daí eu fiquei
li o texto que você escreveu, li as coisas que você escreveu naquela revista e fiquei seu fã também. E do André, eu não vou nem falar. Do André, eu amo esse cara. É gente muito boa. Foi muito bom estar aqui hoje. Então Muito sejam bom estar aqui. bem-vindos. E para quem eu não disse feliz ano novo, feliz ano novo. Eu disse pro professor Nini, quando a gente começou, que ele entrou primeiro aqui, já desejo feliz ano novo, que é a primeira vez que a gente se encontra esse ano. Mariana, Alain e Mestre Tony, feliz ano novo, que 2022 seja um ano de transformação para o nosso país, foi isso que eu disse, e repito, e concordo com o professor Nini. Pé na bunda de quem merece pé na bunda esse ano. É. Bem, é com feliz ano novo também. Quer falar, Mariana? Não, pode seguir. Não, eu ia dizer para a gente começar nosso diálogo aqui sobre o tradicional e o contemporâneo, as novas gerações que vêm fazendo a brincadeira do mamulengo, do Cassimiro Coco, do João Redondo, do Babau, né, como se fala aí nos estados, né, João Minhoca. O que é que a gente... Essa provocação dessa live, vou repetir aqui. Domingo, acho que foi domingo, não foi? Que a Mariana e o Alan fizeram uma abertura de mala do trabalho que eles desenvolvem, da brincadeira que eles desenvolvem. E a Mariana falando muito do que ela colocou no espetáculo, da releitura dela. E eu fiz uma pergunta sobre essa questão do tradicional e do inovador para o teatro de bonecos, como é que eles viam isso. E a partir daí eu digo, eu vou convidar o pessoal do Mamulengo Água de Cacimba para a gente continuar esse bate-papo lá na TV Fala Mamulengo, para a gente trazer essa discussão aqui para esse universo. Mas queria ouvir Mestre Tonho, com a sabedoria dele, e eu queria ouvir o professor Nini também, para ver o que é que a academia discute sobre isso. Se há uma discussão sobre isso. Posso começar? Pode. Porque é o seguinte. Então, eu queria primeiro de tudo dizer para vocês que quando o André disse que eu vou trazer a posição da academia, é de uma responsabilidade que eu não consigo cumprir e nem tenho conhecimento de tudo que está sendo discutido. E eu dizia, quando o André me convidou, eu disse, André, eu acho que eu não tenho que estar nessa mesa, nessa live, não tenho que estar nessa reunião, porque eu sou daqui do Sul, né? E eu conheço muito menos o Mamulengo do que outros professores que pesquisam profundamente, como a Adriana Schneider, a Isabela Brochado, a Graça Cavalcante, lá de Natal e tal. Mas eu tenho, na verdade, muitas perguntas, mais do que trazer uma posição da academia, eu tenho perguntas em torno desse tema, que me parece que é um tema, sim, muito, muito, muito interessante. E que, com frequência, ele vem à baila. Esse tema de, isso não é mais mamulengo, o mamulengo se transformou, isso deixou de ser o mamulengo, afinal de contas, o que é o mamulengo? Então, eu tenho algumas perguntas que eu cheguei até hoje de tarde, né, logo depois de fazer a sesta, eu disse, eu vou formular umas perguntas e talvez isso possa provocar um pouco mais a nossa fala aqui. Eu acho que nisso eu andei fazendo umas 5, 6 perguntas que eu até gostaria de apresentar aqui, como forma de começar a nossa conversa. Pode ser? Pode sim, pode sim. Pode ser. Então, olha só, eu comecei a me perguntar o seguinte, quer ver? Há um só jeito de fazer o mamulengo? Há um só jeito de animar os bonecos do mamulengo? Só podem existir as mesmas personagens sempre dentro das peças, dentro dos eventos, dentro das brincadeiras? Só se pode cantar as mesmas músicas sempre no mamulengo? Só é possível e só é permitido contar as mesmas piadas? Os bonecos do mamulengo só podem ser feitos de madeira do mulungu ou podem ser feitos de outros materiais? Mas tem outras perguntas que eu fiquei me fazendo para a gente conversar aqui. O mamulengo é um teatro que existe no presente como memória de um teatro do passado? Ou o mamulengo
é um teatro de museu, cujo lugar é o arquivo. O Mamulengo deve ser conservado como originalmente foi, sem sofrer nenhum tipo de alteração. O Mamulengo... Olha só, estou perguntando, gente. Estou perguntando para depois a gente conversar. O valor do Mamulengo está em ele ser um teatro testemunhal do passado e, portanto, um teatro museológico, e por isso, então, ele não deve sofrer, não deve passar por evoluções, mesmo com as novas percepções e com os acréscimos que os seus fazedores, os seus brincantes querem inferir. E aí eu me pergunto ainda, como permanecer como um teatro que é testemunha de uma manifestação do passado, sem incorporar esses efeitos e essas interações existentes que a recepção do espetáculo infere, e sem agregar mudanças que os hábitos culturais de seus fazedores e o público também oferecem ao Mamulengo? Eu queria começar jogando essas perguntas para esquentar um pouco essa fala, que eu acho que é uma fala super rica e é cheia de detalhes, né? É cheia de nuances, porque transitar entre a tradição, né? Um teatro tão rico, um teatro que pertence à tradição, e ser um teatro vivo do presente, tem certamente alguns conflitos que geram algumas discussões e que eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Vai, mestre. Opa! Eu estava aqui observando e estava vendo, estava pensando. Eu acho assim, aí, eu vou começar com uma fala do Hermílio Barba Filho, uma frase do livro dele. Ele fala: no universo do Mamulengo, todas as inverossibilidades são possíveis. Então, a mudança, eu não chamo de mudança. A mudança seria mudar a maneira de fazer. Eu chamo de evolução, porque eu vejo o Mamulengo como Novamente eu vou citar um livro, eu vou citar o título do livro, Um Povo em Fã de Boneco, do Fernando Augusto. Porque esse livro foi muito importante na minha vida. E o Mamulengo é isso. O Mamulengo é o retrato, uma caricatura, né, de uma sociedade, de um povo, do nosso povo. Então, como tal, ele evolui. Eu acho que não devemos esquecer de guardar o passado para ter aquela referência, né, dos grandes mestres, das pessoas que deram as primeiras risadas. Deu uma travada, hein? Mas eu acho que o Mamulengo ele não deve parar de evoluir. Ele não deve parar de evoluir, assim como o povo não para de evoluir. Você falou sobre será que o Mamulengo deve falar sobre o tempo de agora? Sim, tem que falar do tempo de agora, porque a gente, as mesmas piadas são piadas que antigamente se podia contar. Por exemplo, tem texto, tem passagens do Mamulengo que hoje em dia elas não causam o mesmo efeito, porque o povo mudou. Tem piadas que são chamadas de racista, tem piadas que são chamadas de homofóbica. Então, essas piadas, essas brincadeiras, elas devem ser guardadas. Mas eu acho que o mundo hoje é um outro mundo. O pensamento do povo hoje, a forma do povo enxergar o mundo é outra. Então, eu acho que o Mamulengo ele deve se adaptar, não deve se modificar. Porque eu acho que Mamulengo é uma forma de fazer teatro popular. Eu acho que o Mamulengo está aí, o segredo está aí. É preservar a forma, preservar a maneira de fazer, que é essa maneira popular de fazer. Quanto outras músicas, eu acho, outras piadas, eu acho que devem ser colocadas. É válido.
não devemos perder totalmente aquela essência de antigamente. Mas eu acho que tem que ser guardada a maneira de fazer. Mas para fazer isso, tem que ter um certo cuidado para não... É como cozinhar. Você não pode botar muito sal, senão, enfim, muito tempero, você não pode castigar. Botar muita coisa para não perder aquela essência popular, né? Aquela maneira de falar do povo nordestino, aquela maneira da gente falar, da gente fazer as coisas, da gente dizer as coisas. Eu acho que é válido essa evolução, porque é como o cordel. O cordel, ele retratava, tinha essa coisa de retratar aquela sociedade daquela época. O cordel de hoje é um cordel que fala dos dias de hoje. Então, eu acho que o mamulengo também tem essa pegada aí. Agora, também não é chegar e, sabe, jogar tudo que é novo dentro e dizer, não, isso é mamulengo. Não, a gente tem que compreender o fazer, porque existem elementos dentro do mamulengo que diferencia ele do teatro de boneco convencional. Existem certas características, certos elementos que é exclusivo do mamulengo, próprio do mamulengo. Eu acho muito interessante se a gente pudesse falar um pouco dessas características, né? Porque eu acho que isso torna muito compreensível, né, assim, para as pessoas, né? E eu concordo plenamente, né? Quando o senhor diz, né, que essas evoluções elas não podem cair numa descaracterização a ponto dele ser um outro, porque o teatro de bonecos do Brasil, o teatro de animação, ele é um guarda-chuva debaixo do qual cabe muitas maneiras de fazer teatro. E o mamulengo, certamente, é uma delas. Mas eu gosto quando o senhor diz que ele tem algumas características, né, que lhe são próprias e que foram construídas e transmitidas oralmente ou não, né, por mestres, e ele se preserva, ele tem esse núcleo que o caracteriza. Mas vamos falar um pouco sobre quais são essas características? Eu acho que isso é muito importante. Isso. Uma das principais que eu noto, né, que eu percebo, é a capacidade de absorver a cultura local. Por exemplo, aqui, eu vou falar do mamulengo, né? Porque a gente sabe das grandes variedades, né? Do Cassimiro, né? Eu vou falar do meu mamulengo, vou falar do mamulengo pernambucano. A gente tem muito dentro do mamulengo, das passagens do mamulengo, muito do cavalo marinho. A gente bebeu muito nessa fonte do cavalo marinho. Essa é uma característica do mamulengo. A capacidade de absorver uma cultura que é própria daquele povo, a cultura local. Isso acontece também com o Cassimiro, acontece com outras brincadeiras. Ele absorve aquela cultura local e se manifesta. Ele absorve, né, coisas do cavalo marinho. E outra questão também, que eu acho que diferencia muito do teatro de boneco convencional, eu vou chamar de convencional, né? Vou chamar assim, o teatro de boneco, né? E uma das principais características é a maneira da cena ser construída, a passagem ser construída. Por exemplo, a Lua, ela apresenta, ela faz uma apresentação do personagem. O personagem se apresenta através de uma lua. Como, por exemplo, a lua do Joaquim Bozó. Me chamo Joaquim Bozó, morador de Grota Funda, quebrador de cabeça, arrebentador de cacunda. Ele está falando sobre ele, sobre o que ele é, sobre o que ele faz, que ele é uma figura violenta, né? Entre aspas, violenta, mas é que é uma figura que ele é o brabo, ele é o nego de briga. Então ele já chega dizendo: me chamo Joaquim Bozó, morador de Grota Funda, quebrador de cabeça, arrebentador de cacunda. Aí ele já se anuncia. O Simão também.
essa é uma das principais características que o Mamulengo tem, que é de entrar com o personagem e se apresentar com ele através da lua, através da poesia, que a lua. Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha uma venda, aí chegava, o Biló também frequentava muito a venda do meu pai, aí ele pedia uma cachaça e sempre bebia aquela cachaça falando uma lua. Sempre, era uma coisa assim. Então tinha muitas figuras que eu ficava observando que faziam a mesma coisa. E eu observava aquelas luas, e eles falavam aquilo ali e bebia a cachaça. E o boneco faz assim, a mesma coisa. Parece que eu estou vendo aquelas pessoas. Essa é uma das principais características. Outra é a música, a musicalidade que o boneco tem, que o boneco fala também sobre ele. Quando canta, fala sobre a personalidade dele. O Simão, por exemplo. O Simão, eu vou me embora dessa ribeira, só tenho pena das moças namoradeiras. Ele é um cara vaidoso. Então ele fala, só tenho pena das moças namoradeiras, porque ele vai embora. Então é uma forma dele falar sobre si, dele se anunciar naquela entrada. Essa é uma das características que o Mamulengo tem, que diferencia de outras formas de teatro de boneco. Essa é uma das... Aproveitando sua fala sobre a música, o Genildo Mateus colocou aqui, nós brincantes tradicionais de antigamente eles colocavam uma bandinha para acompanhar a brincadeira. Hoje não tem mais essa bandinha. A condição de contratar uma bandinha para fazer isso é muito difícil, né? É muito custo para isso. Ele coloca, e hoje é feito por um sistema de som. Aí ele diz, isso diminuiu a brincadeira? Eu acho, não sei se é uma pergunta ou se ele afirmou, mas ele colocou aqui. Isso diminuiu a brincadeira? Bem, na minha opinião, eu acho que a maneira tradicional, eu acho mais bonito, é mais legal, é muito mais bonito você ver uma banda tocando ao vivo. Agora, é muito da necessidade, eu também tenho esse problema, muito. Agora mesmo eu tive esse problema lá em Recife, fui me apresentar. Eu não tive como chamar o pessoal, e aqui onde eu estou, eu não tenho o contato das pessoas que eu tinha antes. Então foi muito difícil. Eu sofri muito por conta disso, porque eu tive que fazer assim, no gogó, sem música alguma, e foi muito difícil. Então, a música mecânica, ela funciona, por exemplo, no João Redondo, ela funciona muito bem, que eu vi muito isso. Agora, no Mamulengo, eu acho essencial a banda. Essa é vamos dizer, a terceira característica que eu não citei. Mas é uma das características também da brincadeira do Mamulengo, é a música ao vivo. É essencial. Prejudica muito a música. Dá para fazer, mas no Mamulengo prejudica muito. Sem a participação dos músicos. Eu queria aproveitar também essa fala da música. Eu queria falar com o pessoal do Mamulengo Água de Cacimba, que também trabalha muito com a música na apresentação. O que eu percebi também, trazem essa leitura da música que eles mesmos produzem. É isso ou não? Na Flor do Mamulengo, né, que é a brincadeira que a gente recebeu de herança do Afonso, a gente colocou algumas, como você chamou, né, de releitura. Não sei se é exatamente essa palavra que eu usaria, mas a gente fez algumas modificações, né? Colocou algumas coisas da nossa vivência e da nossa individualidade. E a nossa ideia era colocar músicas autorais. A gente conseguiu até agora colocar 4, né? A gente tem música autoral na cena do Janeiro, do Palhaço da Vitória, na das Quitérias e na da cena de trabalho da Joaninha e do Benedito.
As outras músicas a gente usa músicas, tem uma que é da Dona Prazeres mesmo, que é ela mesma que fez, das parteiras, e as outras músicas a gente usa do Carlos Gomide, a gente usa uma música do Bumba Meu Boi, do Maranhão, e acho que é isso. A gente criou 4 músicas, né? São 4 composições, mas são músicas bastante simples, né? Dentro da nossa limitação musical também. E aí elas são músicas que contam um pouco da história desses personagens, né? A do Palhaço da Vitória, acho ela bem legal, porque ela fala um pouco do que a gente imagina que o Palhaço da Vitória viveu com o Afonso, né? Nas brincadeiras dele pelo mundo nos anos em que eles estiveram juntos, né? Porque o nosso Palhaço da Vitória, ele é bastante antigo, é do Mestre Solon, então ele acompanhou o Afonso por muito tempo antes de chegar nas nossas mãos, né? Então a música que a gente compôs para ele é contando sobre isso. A música do Janeiro conta um pouco de uma história que a gente ouviu do Mestre Zé Lopes, falando sobre a figura. As quitérias falam um pouco sobre questão de gênero, sobre a calunga, sobre o coco. E a música de trabalho fala sobre trabalho. Queria só fazer uma outra pergunta. O riso é um componente e uma característica fundamental do mamulengo, a provocação do riso? Para mim a pergunta? Para vocês, porque vocês é que fazem e vocês é que sabem. Eu estou aqui demitido. Eu acho o riso essencial. Eu acho o riso essencial. Agora, no mamulengo, o riso ele acontece com bastante frequência, mas assim a questão da música é muito mais forte do que em algumas outras brincadeiras. A música é mais forte do que a questão do riso. O riso ele acontece em algumas brincadeiras, a gente vê passagens que são engraçadas, mas não tanto quanto, por exemplo, em João Redondo, Cassimiro Coco. Mas o riso é essencial, o riso é essencial. É um elemento. O público é um elemento também da brincadeira do mamulengo. É uma coisa que... A relação com o público. E aí é que acontece, o músico ao vivo faz essa ligação. A questão do bonequeiro dentro da barraca joga para o Matheus joga para o público devolve, e aí acontece essa mágica da interação entre o elemento. Eu acho que, na minha opinião, é um dos elementos principais para que haja uma fluidez ali daquela brincadeira, um negócio, uma energia, que aconteça aquilo ali, é justamente isso. Essa interação entre o público e o brincante. Eu gosto de usar essa expressão brincadeira, porque eu acho que é o que acontece. Na minha vida é assim que funciona, é assim que eu enxergo. Uma brincadeira. Como eu brincava antigamente, eu sinto essa mesma energia da brincadeira, aquela diversão. Não é assim uma coisa que você um artista vai se apresentar. Não, é uma brincadeira. Eu vou brincar com aquele povo ali. Então, isso é essencial que aconteça. Então, para isso acontecer com bastante tranquilidade, tem que ter o jogo entre o brincante dentro da barraca, o Matheus e aquele joguinho ali, para que isso aconteça. Aí o negócio pega fogo. Aproveitando a pausa aí do mestre Tonho, eu sei que o Nini trouxe mais perguntas do que respostas. Eu tô amando, Nini. Tomando as perguntas. E me coloco também aqui como brincante do Teatro de Boneca aqui em Fortaleza, como um brincante, assim, eu quando comecei a fazer teatro de boneco, pra mim tudo era mamulengo. Pra mim, nunca tinha ouvido falar em Cassimiro Coco, João Redondo, pra mim não existia no início, né? Depois que eu fui vendo essas denominações e tudo.
Eu sempre digo que eu preciso me divertir muito dentro da tenda. Se eu não conseguir me divertir, para mim a apresentação não foi boa. E vou aproveitar uma fala do Simão Bolívar, filho do mestre Paulo de Tarso, que o Simão diz assim: meu pai dizia que se não fosse para fazer rir, ele nem tiraria os bonecos da mala. Né? Simão tá colocando aqui, né? Então, eu acho que eu preciso me divertir muito. Mariana, pode falar. Não, Paulão era uma figura muito engraçada, muito divertida, um poeta que estava sempre dando risada. A lembrança que eu tenho dele é ele rindo, com os olhinhos fechados, assim, aquela barba. Era uma figura encantadora, assim, nessa minha lembrança de infância, né? Era um grande amigo da minha mãe, passava lá por casa sempre. E realmente a risada quem estava ali perto dele estava rindo. Eu sei que é a minha experiência, né, em especial com ele. Mas eu acho que os personagens, eles se colocam de forma cômica muitas vezes. Eles trazem a comicidade na forma de se mexer e de falar. Eu sei que não são todas as passagens, né, que trazem assim, mas eu vejo, por exemplo, o Benedito, que é uma figura central na nossa brincadeira, ele é um cômico. Eu vejo ele como um Mateus, assim, né, dialogando com os outros brinquedos. Ele é uma figura engraçada, ele está sempre batendo a cabeça dele, desesperado, né, colocando sempre tudo num campo da graça, né? E também eu acho que o riso ele pode vir de outras coisas também, né? Não só da piada. O riso ele pode vir de uma graciosidade, de uma música bonita, de uma bela melodia. Tudo isso vai fazer rir também, né? Então, eu acho que na Flor do Mamulengo a gente também vê um pouco o riso, né, na graça, assim, né? Nas coisas fofas, Sim. não sei. E acho que a gargalhada é diferente do sorriso também, né? Acho que nem sempre a gente gargalha, mas muitas vezes a gente sorri. Porque acho que tem aquela identificação, tem aquela auto-identificação, né? Quando você vê um boneco que te lembra você mesmo, que te lembra o teu lugar social. Você ri quando o teu inimigo social simbolizado ali se dá mal, né? Então tem aquele sorriso, mesmo que não seja uma gargalhada, tem uma satisfação. Eu acho que tem muito a ver com essa satisfação. E queria misturar um pouco as bolas dos assuntos, apesar de eu também ser metido, né? Porque eu nem nordestino sou, então estou aqui por uma grande sorte da vida, né? Porque... Sortudo. Então, sortudo demais, né? Então, eu achei interessante, Nini, quando você coloca do presente como uma memória do passado, né? Eu acho que tem muitos paradigmas que a gente não superou, né? Do passado. A gente tem uma ferida colonial gigantesca aberta. E eu acho que o mamulengo, assim como outros brinquedos nordestinos, também trazem isso muito. O mestre Tonho falou do cavalo marinho, e é isso, né? O cavalo marinho também traz à tona muitas situações de desigualdade, né? De imposição, de um que manda e o outro que tem que obedecer, da polícia, né, de todas essas questões sociais. E acho que o Teatro de Bonecos Popular daqui do Nordeste traz isso muito forte, né? Acho que não só o Mamulengo, mas o Babau, o João Redondo, trazem esses paradigmas que são coloniais, né, que são de lá de trás, que é o que formaram que o Brasil é uma invenção, né? Para inventar isso aqui, precisaram sequestrar muita gente e matar muita gente. Né? Então não é à toa que o brinquedo fala sobre isso também, que o brinquedo é tão violento, né, historicamente, mesmo que hoje muitas vezes por percepções individuais ou por uma questão mercadológica também, os brincantes e as brincantes tenham que mudar isso algumas vezes, mas não é à toa que tem tanta violência na brincadeira, porque a história do Brasil, o Brasil ele é banhado em sangue, né? Se não fosse o tanto de sangue, não teria esse Brasil aí, que aí vou voltar de novo, é uma invenção, né, o Brasil. E são essas formas também de resistir a isso, né? Mostra essa força desse povo a rir, a brincar, a manter-se vivo, né? Eu não lembro agora quem é que fala sobre catarse, acho que é Dagoberto. Tem um texto muito bom, né, que ele fala, um texto da década de 90,
acho que Que Piada é Essa? É um livro que fala sobre racismo no humor. E ele vai falar, uma hora ele fala sobre o riso negro, né? É muito interessante ele falar desse riso da catarse, que é esse riso de sobrevivência e de tentativa de superação, né? Das suas dificuldades diárias, né? Mesmo que não viver isso ali naquele momento, mas viver num futuro, quem sabe, é um sonho, um vislumbre, né? Até uma certa utopia, em 1 milhão de aspas, né? Não enxergando utopia como algo que a gente nunca vai encontrar, mas algo que a gente ainda não encontrou, né? Então, Alan, o que tu está dizendo, a gente poderia agregar como uma outra característica do Mamulengo a crítica social como um dos seus fundamentos? Ou seja, o Mamulengo, ele é um teatro popular que está ao lado dos humilhados e dos ofendidos. Ele não é um teatro para agradar a autoridade policial, né, seja juiz, padre, quem mais? Prefeito. Ele não é isso. O Mamulengo não é esse teatro. Ele é um teatro da crítica social que se apresenta às vezes claramente, às vezes sutilmente. Daria para dizer isso? Essa pode ser uma outra característica? Ó, é Mestre Tonho que diz aí, ó. Não, é a minha opinião. Eu quero deixar claro aqui que essa é a minha opinião. Eu acho sim que é uma característica do Mamulengo. Eu acho sim. Eu, inclusive, eu já passei por momentos assim de um policial, depois da brincadeira, um sargento, eu acho. Ele tinha uma patente, eu não lembro qual o nível de patente dele. Mas ele era uma pessoa, uma autoridade, assim, policial. E então ele chegou para mim e falou: olha, tá na hora de a polícia, como é que diz? Mostrar autoridade. Você mostrou a polícia, porque a polícia apanha, né? No final sempre apanha. O sargento Peinha, ele leva uma surra, aí então ele ficou chateado. Quer dizer, ele se sentiu criticado, né? Porque aquela figura autoritária, dizendo que vai acabar e tal, chega aí, acaba tomando uma surra do povo, que é quem representa o povo. Ele representava o Estado, né? A polícia representa o Estado, e o outro boneco representa, que no caso era o Goiaba, representa o povo. Ele representa o povo, então o povo dá o troco. É uma crítica, é uma maneira de criticar. Eu acho importante, eu não diria essencial, mas assim, eu acho importante, é uma característica muito importante dentro da brincadeira do Mamulengo, que não deve se perder, que a gente tem notado que isso tem se perder. A coisa do certinho, eu não sou assim um crítico do politicamente correto, eu sou favorável a isso, graças a Deus. Mas assim, eu vejo muito aparando, cortando muita coisa, eliminando, não pode, não deve, aí vai se perdendo muita coisa. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, como eu disse logo no início, a gente tem que tomar cuidado com essa evolução, para não transformar o Mamulengo numa coisa qualquer, num teatro de boneco. A gente não pode perder a essência, tem que tomar cuidado, porque isso é uma coisa que vai acontecendo e as pessoas vão perdendo a essência. Daqui a pouco a referência vai ser pessoas de agora, que está fazendo agora. E não deve ser. A referência deve ser a referência lá de trás. A gente não pode perder a visão de quem já foi, infelizmente. A gente tem que buscar ali, ó, a referência. Por isso é importante guardar. E tomar cuidado com esse negócio de ficar pulindo demais, sabe? Alisando demais. Aí daqui a pouco vira uma coisa que feita para televisão, sabe? Um negócio assim. Que eu tenho visto isso acontecer. Eu já falei muitas vezes. Vocês botem um freio, porque quando eu começo a falar, Mas o senhor está falando coisa importante, mestre. O senhor está falando coisa importante. O senhor está dizendo uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente conversar aqui um pouco mais,
que o senhor já falou nisso e agora o senhor tocou de um modo mais sutil, mas eu acho que a gente pode falar mais disso, que é a questão do riso e o fato de polir um pouco. O senhor chegou a falar no politicamente correto, isso é uma discussão que me agrada muito, eu tenho muito interesse em ouvir essas posições, porque eu diria o seguinte, quer ver, ó, toda a defesa que a gente faz assim, do riso, né? E a condenação do riso, isso às vezes existe, não só no Mamulengo, mas em outras formas de expressão, é de quando o riso ele é provocado pela humilhação do outro. Então, aí eu acho que a coisa pega. Não, esse riso, e aí esse pode ser um olhar meu, sabe, daqui do sul, né, e tal. Mas assim, eu acho que rir do outro, provocando nesse outro a vergonha, a humilhação, esse riso não me interessa. Agora, todas as outras formas de riso são muito bem-vindas. E aí, sabe, mestre, tem uma coisa que me preocupa, porque assim, eu durante algum tempo também achava que havia um excesso de preocupação em relação à provocação do riso, naquilo que a gente está chamando de um politicamente correto. Que não pode, porque nada pode, tal. Aí, olha só, quando eu vi a posse desse senhor que se chama Jair Bolsonaro, na posse, esse homem teve a coragem de dizer que no governo dele eles iam acabar com essa história do politicamente correto. Eu nunca imaginei que o presidente de um país fosse usar palavras ou um minuto da sua fala no discurso de posse para se referir a isso, sabe? E aí foi que eu levei um susto e eu comecei a pensar o que é que esse cara e o que é que esse bando que está com ele está entendendo pelo politicamente correto. Porque o politicamente correto que eles estão defendendo não é o meu. E eu acho que não é o nosso, sabe? Porque assim, o que eles estão rindo? Eles estão rindo lá de negros, eles estão rindo de gays, eles estão rindo de judeus, eles estão rindo disso. Nós não estamos rindo, nós não queremos rir disso. O nosso riso é um riso provocado pela graça, que às vezes é a gargalhada e às vezes é o sorriso, como diz Alain. Mas é um riso, sobretudo, como disse o Alain muito bem ainda há pouco, que é uma maravilha quando, né, um boneco faz a gente perceber os erros que nós temos e aí nós rimos de nós mesmos. Esse riso é salutar. Esse riso, ele é construtivo. Agora, o riso que humilha, para mim, não é. Não sei o que é que vocês pensam disso. Eu vou falar aqui para a cidade, que é considerada a cidade do humor, né? Ceará, cidade do humor, onde os humoristas, quando você fala dessa questão do rir para ridicularizar o outro, em função de uma piada feita, né? E acaba ridicularizando alguém para provocar uma comédia, entre aspas, comédia talvez seja isso, não sei, né? Eu vejo muito isso dentro do humor aqui, da minha cidade, né? Aqui do meu estado, né? Tanto que agora, voltar ao boneco, ao mamulengo, ou Casimiro Coco, como quer dizer, né? Ao Calunga, como o Marquinho Calungueiro está aqui colocando, dizendo que aqui o Ceará tem dois tipos, o Calunga e o Casimiro Coco, né? Mas bem, quando eu falei lá no início que eu precisava me divertir, mas me divertir de me entrar dentro do universo do meu teatro de bonecos, dos personagens, né, que estão ali, que me veio dessa raiz, dessa construção das referências do passado e eu trago hoje como forma da brincadeira sadia, né? Sadia que eu digo é essa que não ridiculariza o outro. Pois é, não tem graça esse riso. Esse riso não tem graça. Esse riso não tem graça. Eu não acho engraçado também, não. Rir da... Ou então adicionar a uma característica do outro, transformar aquilo numa fraqueza, que muitas vezes acontece isso, né? No universo do boneco, às vezes isso fica... não fica muito compreendido, essa colocação, às vezes, porque às vezes você interpreta como um racismo,
uma passagem, porque, por exemplo, tem passagem no Mamulengo, o Joaquim Bozó, o Goiaba, são negros, eles são heróis dentro do universo do Mamulengo. O que eu digo que, como eu falo, quando eu falo herói, eu não estou falando daquele herói que voa, que resgata a mocinha, não é desse herói que eu estou falando, não é desse herói que eu estou falando. Esse herói, ele não está dentro do Mamulengo. Ele é um herói sem essas características sabe, de bom moço, de bonitinho. Não, ele é uma figura que se defende. No caso, por exemplo, a brincadeira do Joaquim Bozó. O Joaquim Bozó, a passagem do Joaquim Bozó acontece dessa forma. Ele é um negro de briga. A gente chama, eu via muito essa expressão, negro de briga. Existe, dentro do Mamulengo, aí existe as categorias, né, de bonecos. Aí o Goiaba, o Joaquim Bozó, ele está dentro da categoria de negro de briga. A gente usava muito essa expressão, negro de briga, que ele era utilizado para briga dentro do Mamulengo. Eles eram figuras negras. Mas o que acontece para eles serem de briga? Eles estavam se defendendo das acusações, das perseguições que o João Redondo, é chamado de João Redondo, é o velho, né, que vem defender a filha. Aí ele xinga o negro Joaquim Bozó, xinga de tudo quanto é termo que era utilizado, que eu via na minha infância, eu via essas expressões ser ditas, as pessoas diziam essas expressões umas com as outras, e elas riam, achavam isso engraçado, não via a maldade que a gente hoje percebe, que existia uma embutida naquela brincadeira, naquele riso sem graça, que hoje eu acho sem graça. A gente via as pessoas usarem essas brincadeiras, essas palavras, e o Mamulengo absorveu isso e utiliza. Tem várias expressões que eu não vou colocar aqui, que é muita coisa, tem muita coisa. Então, o velho joga tudo isso em cima dele. Aí ele, em defesa, ele diz: negro, você esqueceu de uma única coisa. Aí, o que é que eu esqueci? O velho pergunta para ele. Aí ele diz: negro não promete, dá logo. E bate no velho e acaba matando o velho. Tá entendendo o que está embutido dentro dessa brincadeira, que antigamente a gente via como uma coisa, era engraçado. Aí, hoje em dia, a gente coloca essas coisas, aí as pessoas começam a perceber dentro, elas não observam mais com aquela ingenuidade, e elas enxergam como que a gente estivesse falando mal de uma categoria, entendeu? Elas enxergam isso. Valores certos sentimentos racistas, né? Mas isso, que antigamente não era percebido dessa forma que eu hoje percebo. Então eu até evito colocar essas passagens, porque eu sei o peso que isso tem. São séculos, a gente não está mexendo com a brincadeira. Isso não é brincadeira, não é mais brincadeira, não tem mais graça. Então, como eu disse, eu entro dentro do Mamulengo para brincar. Mas brincar e os outros... Eu brincar sozinho não, eu entro para brincar com as pessoas. Então, se as pessoas não estão se divertindo, eu também não vou brincar essa brincadeira. Olha, eu queria aqui só fazer uma leitura aqui de alguns textos, de algumas frases que foram colocadas aqui. O Omar Rocha, do Circo Tupiniquim, que eu queria mandar um abraço, diz o seguinte: o teatro popular, deixa eu buscar aqui, o teatro popular do Nordeste tem como característica essencial a inverência, não entendi aqui a palavra. Irreverência. 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 Perdão. A irreverência. Irreverência e a subversivo. E é subversivo. Enquadrá-lo no politicamente correto é uma forma de engessá-lo. Foi isso que o Omar disse. O mestre Raul do Mamulengo diz: do jeito que estão mudando a história do Mamulengo, o Padre Cícero vai virar rei do cangaço e Lampião vai virar Padre Cícero. Aí o Omar coloca: a briga, assim como a dança,
são características essenciais na brincadeira popular do Nordeste. Claro. Acho que tem esse outro elemento que é da dança também, né? Bom, o Omar está trazendo, queria dar um abraço também no Omar, né? Essa figura tão especial aí. O Omar traz uma questão, que é essa do politicamente correto, que eu acho que a gente não vai esgotar aqui, mas eu insisto numa pergunta. O que nós entendemos por politicamente correto é o que esse bando aí, né? É a mesma fala, é o politicamente correto do Bolsonaro? Para mim não é. Então, é outra coisa. Entende? Então, posso eu falar acho um pouquinho que sobre isso? Eu acho que sim. Eu gostaria de te ouvir. Acho que esse é um termo historicamente bastante confuso, né? Ele já foi usado pela esquerda para atacar o Estado, ele já foi usado pela direita para atacar o Estado. Então eu acho pouco tático usar ele, assim. Eu acho ele um termo bastante confuso, que cada pessoa chama politicamente correto o que ele é correto politicamente, né? E cada pessoa tem uma visão política, cada grupo social tem uma visão política, então acaba sendo um termo pouco que agrega pouco, eu acho. Por isso, por muitas visões distintas, né? Eu acabo gostando muito mais de um termo que também ele não é muito fácil, mas é o termo ética. Eu acho que ética é aquela coisa do bem comum, né? Do respeito comum. Eu prefiro pensar nessa chave. Então, e aí eu não estou dizendo que não pode fazer, e é isso, cada cabeça uma sentença, né? Cada um que faça como acha que deva fazer, mas no meu brinquedo, e Mariana tem acordo comigo, né, em relação a isso, eu tenho acordo com ela, então são construções coletivas, não dá para a gente tolerar e reproduzir um discurso que seja contra quem já é oprimido historicamente, né? Então não faz sentido colaborar para um discurso racista, homofóbico, transfóbico, machista, tantas coisas, né? Então para a gente não faz sentido. Agora eu acho muito complicado a gente chamar tudo de politicamente correto, porque se a gente joga tudo no mesmo lugar, aí a gente vai dizer ser racista não é politicamente correto. Bater na mulher não é politicamente correto. Mas, por exemplo, aí eu vou falar uma coisa aqui super hipotética, tá? Super... só para usar ele, que ele tá na boca do povo aí. Matar o presidente também não é politicamente correto. Mas cada cabeça vai achar uma coisa, né? Por exemplo. Então não dá pra gente colocar na mesma balança o ser racista, ser homofóbico ou matar o presidente, por exemplo. Então não acho que dá pra dizer o politicamente correto está acabando com o humor. Eu acho que o que está acabando com o humor talvez seja a dificuldade em fazer graça sobre aqueles que nos pisam e não sobre aqueles que são pisados junto com a gente, entendeu? Me interessa muito mais satirizar os patrões, satirizar a polícia, o Estado, do que satirizar os meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui sofrendo as consequências de uma sociedade muito injusta e desigual, né? Muito bom. Olha, eu só queria aqui, então, aqui na pausa, aqui, ler o que o Genildo Matheus escreveu aqui. Ele diz, eu acho que antigamente, ele botou antiga brincadeira era feita, antigamente a brincadeira era feita de forma ingênua, e hoje ela é vista de forma crítica, e aí está a visão do que ele fala, politicamente correto ou não. Pois é, hoje em dia tudo cai nesse lugar aí, né? Tudo que se faz, principalmente quando se trata de cultura, né? Aí tudo cai nisso aí, nesse negócio aí de politicamente correto, o que se deve dizer. Eu acho que isso é um cuidado que cada um deve ter mesmo, realmente. Como esse menino falou aí,
tem uma questão histórica, né? Que você vai bulir, vai mexer. Então, eu partindo do princípio da diversão, da brincadeira, quando você mexe na dor de alguém, não tem graça. Então, é melhor a gente partir para outro caminho de buscar o riso, né? De buscar a alegria. O importante no Mamulengo, para mim, o importante é uma coisa que eu guardo desde que eu vi Biló brincar pela primeira vez com o Simão. Eu lembro como se fosse hoje. Então, eu busco sempre isso. Quando isso se acabar, não der mais para eu ter esse lucro, esse benefício para mim mesmo, então eu paro. Eu acho que não dá mais. Que é a brincadeira, a diversão de uma criança brincando. Todos nós aqui fomos crianças. E a gente sabe quão maravilhoso é quando a gente estava brincando. Eu não sei como é que vocês brincavam antigamente, mas eu brincava com bonecos. Eu sempre brinquei com bonecos. Boneco para mim é uma coisa assim que eu não sei, eu não sei nomear, eu não sei dizer o que significa, porque é tão importante na minha vida que eu não sei nem expressar o que significa, porque é muito importante. Desde criança, desde que os primeiros lembranças que eu tenho de mim mesmo, era brincando com bonecos. Eu fazia bonecos, eu construía bonecos de barro e brincava com ele, eu dava nomes a ele, eu criava situações entre eles. Então a minha vida sempre foi essa. E eu busco sempre, nas minhas brincadeiras, tomar um pouco disso para me manter jovem. É como beber aquela história de beber aquela água e ficar jovem de novo. É assim para mim. Então, enquanto eu puder beber isso, eu vou continuar fazendo. Eu acho maravilhoso isso. O importante para mim no Mamulengo é isso. É isso. É essa diversão, né? De estar brincando. Maravilha. Maravilha. Exatamente. Maravilha. Olha, tem muita gente participando aqui, tá? A Bárbara tá aqui, a Fabiana tá falando aqui também, acabou de entrar o Eliezer, o Omar Rocha tá aqui, o Simão, também tem, é muito texto, eu não consigo ler tudo não, meu povo. Então eu vou deixar algumas coisas aí que eu não consigo ler tudo, tá? Mas é interessante, é legal o pessoal estar aqui e estar comentando e estar falando, porque para a gente aqui a discussão está sendo maravilhosa, né? Eu gosto dessas perguntas que o Nino colocou, eu gosto de ouvir Mestre Tonho, né? Deixa a gente meio que aqui só, não, quero ouvir mais Mestre Tonho, quero ouvir mais Mestre Tonho, né? É difícil, né, não, Mariana? Depois que o Mestre Tonho fala, a gente fica aqui, e agora? É verdade. A gente está nessa posição de ouvir, né? De ouvir, e são essas memórias do passado que é uma das grandes belezas, né, do brinquedo popular. São os mestres, as mestras e os mestres são a coisa mais valiosa que a gente tem, porque é a memória, né? E os bonecos trazem a memória de outros brincantes, né? De outros tempos. Então, acho que isso também é uma das belezas, assim, né? De mostrar o vaqueiro. Por que mostrar o vaqueiro se eu não sou uma vaqueira? Se eu não, né? A minha relação com isso justamente é de trazer esse passado como algo a ser reverenciado, como algo a ser lembrado, né? E perpetuado, né? Esses personagens, eles trazem muitas reflexões, né? Inclusive sobre a nossa sociedade hoje, né? A gente trazendo o passado, a gente consegue, eu vejo assim, né, de poder pensar e refletir sobre o presente, né? Sobre os caminhos que a humanidade vai tomando, né, ao longo do tempo. Então, isso é uma das coisas que me veio quando o Nini falou todas aquelas perguntas. Eu não consigo guardar muito, assim, é confusa, não para organizar assim uma fala, né, sobre todas aquelas perguntas, mas me veio assim esses pensamentos. Acho que as perguntas elas todas estão interligadas, né? Que é se existe uma forma única de se fazer, né? Existe um único grupo de personagens.
Acho que são respostas muito individuais, né? Que cada pessoa vai dar de acordo com a sua visão, né? Eu acho que não, eu acho que a beleza do brinquedo é a autonomia mesmo, né? De cada brincante, cada mestre, cada mestra, poder colocar dentro dessa estrutura, dentro desses princípios fundadores do brinquedo, né? Que é esses que a gente estava conversando antes, colocar você mesmo ali dentro, né? Colocar a sua visão, colocar os seus anseios, né? Políticos, sociais, históricos, né? Porque muitos paradigmas não mudaram, como eu falei antes, né? A gente ainda segue vivendo muitas coisas que há 400 anos atrás se vivia, há 300 anos vivia, 200, 100, né? Mas tem coisas que mudaram, né? Então não adianta, não adianta não, né? Tem gente que acha que sim, então a gente tem que, eu que penso diferente tenho que respeitar também essa visão. Mas para mim não faria sentido eu não dialogar com a problemática do público hoje, né? Então, se está faltando água em Olinda, como falta direto, não tem porque eu não falar da falta de água, mesmo que o meu mestre não tenha falado disso na brincadeira dele, né? Até porque cada brincadeira que a gente faz é diferente uma da outra, porque cada público vai ser diferente. Ou mesmo sobre a piada, a piada que a molecada na quebrada dá risada, não é a mesma piada que a playboyzadinha da escola particular dá risada. Se eu fizer uma piada a mesma que riem numa escola, não necessariamente vai rir na outra. Posso fazer a mesma piada, esperar aquela gargalhada e ficar aquele cri-cri, né? Cri-cri, só esperando a risada que nunca vem. Porque as pessoas são diferentes, elas têm condições diferentes, né? Elas têm vivências diferentes. Por isso que cada brincadeira vai ser diferente também. Eu acho que o bonito é isso, é a autonomia de cada brincadeira, a autonomia de cada brincante, né? E mesmo que eu discorde, assim, por exemplo, eu já vi um negócio que chama Mamulen Gospel. Pra mim não faz sentido, assim, pra mim aquilo não é mamulengo, é tipo uns bocão na igreja evangélica. Eu, Alan, acho que aquilo não é mamulengo. Mas quem sou eu pra, né, ficar passando o radar de mamulengômetro na galera, né? Agora, quando isso entra numa questão de patrimônio imaterial, e que isso já é um ponto a mais num edital super difícil e que a gente vive já uma situação super precarizada, né? E aí que tudo vai virar disputa, aí essas coisas talvez acabam sendo importantes, né? Porque não dá para uma pessoa que brinca algo que não é tradicional e dizer que aquilo é tradicional tirar a vaga de um mestre, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem que estar atento também a essas questões. Então, de tentar respeitar a estrutura, né? E estar sempre falando um pouco sobre isso, sobre o que é o mamulengo, né? O que é o babau, o que é o João Redondo. Porque a nossa brincadeira mesmo, para muitas pessoas, ela não é mamulengo, né? Porque nossa brincadeira mistura muito o mamulengo pernambucano e o babau da Paraíba. Foi assim que a gente aprendeu, foi assim que a gente recebeu, né? Então, pra gente fez sentido continuar dessa maneira. Porque vocês identificam na raiz do trabalho de vocês Carlinhos Babau? Também, também. Meu pai também brincou com ele, né? Meio aprendeu com ele ali no início. Foi uma das referências. Com certeza a presença do Benedito na brincadeira do meu pai, né? Tem a ver com isso. Sim, o Chico Então, também Mariana. tem essa presença, né? Então, Mariana, Eu acho que quando eu vi o Benedito de vocês, eu vi que o Benedito de vocês me parece gêmeo ou primo irmão do Benedito do Chico Simões e que é filho ou primo, irmão ou gênio do Benedito do Carlinhos Babau, né? Então há aí uma, vamos dizer assim, quase que não sei se a gente poderia chamar de uma espécie de uma diáspora, né? Mas tem ali é uma árvore genealógica de Mulungu. isso, que vai se esparramando, né? Que vai se esparramando. Mas o que eu acho, isso que vocês estão colocando, me parece muito interessante, porque todas essas evoluções, né? A gente poderia também usar a expressão atualizações
por conta do contexto cultural ao qual o mestre Tonho também se referia, né? Elas, nessas evoluções e nessas atualizações, eu acho que sim, que não cabem certas coisas que descaracterizam a brincadeira, né? E faz com que ela perca essas características sobre as quais a gente estava comentando, né? Isso eu acho que é fundamental. Isso eu acho que é fundamental. E eu até queria retomar uma questão que mestre Tonho falou muito rapidamente, que né, uma questão importante relacionada com a ser, vamos dizer assim, uma manifestação inserida num contexto cultural. Né? O mamulengo, ele tem essa característica. Então, e aí eu falo de um sentimento que eu tive, que tenho cada vez que eu vejo o mamulengo, que é um sentimento de pertencimento, sabe? Vejam vocês, eu não sou nordestino, eu estou aqui no sul. A cultura aqui no sul é muito diferente da cultura da zona da Mata Pernambucana. É muito diferente. Mas ao ver o mamulengo, eu tenho uma sensação que me é imensa, sabe? Quando eu percebo que aquilo que está se fazendo lá pertence a mim também. E eu também pertenço aqui. Então eu me reconheço ali, ainda que seja tudo tão diferente e que as nossas realidades sejam tão diferentes, sabe? É verdade que eu não consigo, às vezes, pegar todas as sutilezas, né, no modo da fala, no jeito de se dirigir ou de se relacionar com um e outro personagem. Mas eu tenho uma sensação muito boa que é a de dizer para mim mesmo, né? Eu também sou isso aí. Né? Essa arte também me representa. Eu faço parte disso. O mestre Tonho tocava nisso. Eu acho que isso é uma coisa muito especial. Não tem receita para isso. Tem a ver com o modo de fazer e com uma espécie, me parece, de domínio, né? De conhecimento, tanto do ofício quanto dessa arte, que é capaz de produzir no espectador esse sentimento ao que o senhor se referia, mestre. Pois é, eu acho assim, ó, essa sensação que você sente, ela é provocada por uma coisa assim, que a gente, quando fala da gente mesmo, aí a gente consegue falar pro outro, tá entendendo? Porque a gente é tudo igual. Nós como seres, como pertencente do mesmo país, nós temos, mesmo morando em lugares tão distantes, nós temos a mesma cultura, talvez não as mesmas experiências culturais que eu tenha, você tenha exatamente assim, sabe? Mas quando eu falo através da linguagem da minha arte, eu falo para você também. Eu estou me dirigindo, porque o mamulengo é uma coisa assim, a gente estava falando isso, você inclusive citou agora, que o mamulengo, ele é uma coisa assim, ó, ele absorve, eu sempre falo isso nas oficinas que eu dou, eu falo isso, que ele como uma linguagem de teatro, né, uma linguagem, uma comunicação de teatro, ele absorve, essa é a principal característica, digamos assim, do mamulengo. Ele absorve a cultura local e ele mostra para o mundo todo aquilo que acontece aqui. Aqui em Pernambuco, a gente tem muita música, né? É uma coisa muito forte, a música, o cavalo marinho, a cultura do cavalo marinho, do maracatu, tudo isso a gente... Então o mamulengo, ele absorve todas essas manifestações. Então, quando eu falo para você, você sente essa sensação porque você é brasileiro também. A gente está se comunicando, entendeu? Quando eu falo do meu terreno, do meu cantinho, aí você lá no sul, você se sente um pouco pertencente aqui porque você realmente pertence a essa nação tão grande, que fala a mesma língua. Fala a mesma língua. Mas quando eu saio daqui, digamos assim, numa situação que possivelmente possa acontecer,
Se eu saio daqui, aí eu vou para um país que é totalmente diferente do meu. Então eu brinco, as pessoas vão se sentir pertencentes àquilo também. Porque eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando de mim enquanto brasileiro. Eu estou lá num país distante, as pessoas talvez não estejam nem entendendo a minha língua direito, mas elas vão sentir essa sensação de pertencimento, porque é uma comunicação. Eu estou falando de mim mesmo para outra pessoa e a gente vai se entender. Isso vai acontecer, essa sensação de pertencer àquilo ali, porque é humano falando por humano. Eu não vejo esse negócio de porque você é do Sul, aí a sua compreensão do meu universo aqui é diferente. Não, nós somos todos brasileiros. Talvez uma língua, uma palavra, você desconheça, talvez eu desconheça uma palavra assim, do seu vocabulário, do seu jeito de falar, mas no geral, quando a gente está brincando no mamulengo, isso some, essa questão da língua, porque vai ter movimento, vai ter... É uma linguagem... O teatro de boneco é uma linguagem, eu diria, universal. E principalmente o mamulengo é uma linguagem universal. Por isso que essa sensação de pertencimento àquilo ali, daquilo lhe pertencer. Porque realmente isso é uma coisa real. É é a energia que sai dali de dentro, que vai lá para o público, que faz com que isso aconteça, essa sensação. Quando a gente tem uma frase muito bonita do mestre Luiz da Serra, que ele era daqui, né, de Pombos, ele é dessa região aqui, então ele dizia, para brincar mamulengo tem que ser poeta, se não for poeta, não pode brincar mamulengo. É essa linguagem que faz com que você entenda, é a linguagem da poesia, tá entendendo? É a linguagem da poesia, é quando eu estou brincando, eu estou falando uma outra língua. É uma língua universal, é a linguagem da poesia. Então isso acontece, essa comunicação, esse abraço que a gente dá um no outro na brincadeira. É isso que acontece. É como um abraço coletivo ali, tá entendendo? A brincadeira, eu sinto essa sensação quando eu estou brincando dentro de uma barraca. Eu sinto que eu estou abraçando todo mundo ali. Eu sinto que todo mundo está me abraçando, que todo mundo tá se divertindo. Aquela energia da diversão é o que me motiva a fazer isso. E é isso que faz essa sensação. A comunicação acontece, é isso. Quando essa sensação ocorre, que você se sentir pertencente, aquilo é um negócio que é meu, você sabe que é seu também. Eu estou aqui no Nordeste, a quilômetros de distância de você, estou tendo experiências diferentes da sua, mas quando a gente está falando a linguagem da poesia, então ele está falando a linguagem uma outra língua, não é mais a língua do brasileiro, é a língua do ser humano, a língua da emoção, a língua da felicidade, a língua da alegria. A poesia é isso. Então quando o mestre diz assim, para brincar mamulengo tem que ser poeta, ele está querendo dizer o seguinte, não é poeta no sentido do profissional, conhecedor da palavra, da língua. Não é poeta nesse sentido. Ele está falando, tem que ser criança, tem que ter essa emoção, tem que entender o que é lúdico, tem que saber o que é imaginação, o que é poesia, o que é lúdico, o que não é, o que é real, que pertence ao mundo, mas a gente pega aquela coisa do mundo real que a gente estava falando agora, sobre preconceito, uma série de coisas, que é pertencente ao mundo real, mas no mundo do boneco, essas coisas, elas não existem. Elas não existem, essa coisa do preconceito politicamente correto. Dentro desse universo lúdico, poético do teatro de boneco, não existe isso. O boneco não dialoga, não discute isso. O boneco não vê, não percebe isso. É o ser humano que cria essas coisas, essas problemáticas. Mas o boneco não vê isso dessa forma. O boneco é pura poesia. O boneco enxerga as coisas. Eu enxergo as coisas como o boneco enxerga. Eu enxergo o mundo, eu procuro enxergar o mundo como o boneco enxerga, na forma da poesia. Aí pega tudo que é ruim, aí joga para dentro e transforma, joga para fora, transformado em poesia, em movimento, em
em palavras, em gestos, enfim, em beleza, em graça e em poesia. Então, para brincar mamulengo, tem que ser poeta. Se não for poeta, não pode brincar mamulengo. É uma regra, não pode. É assim que eu vejo o mamulengo. Essa metáfora do abraço que o senhor traz, mestre, né? Porque o abraço, seja ele físico, presencial ou simbólico, né? Ele não tem fronteira cultural, não tem fronteira, né? Ele é o humano, né? É, verdade. Olha, pessoal, Achei lindo também. nós já estamos com 1h35 de bate-papo. Vamos entrar em 2 horas de bate-papo. Eu sei, Tá bom. olha, Mariana, desculpa eu interromper a Mariana, mas olha, Menina, não, Mariana, fale. Pode não, falar. eu só ia falar que eu achei lindo o que o mestre falou. Eu concordo muito com isso, eu vejo dessa forma também. Que fala do humano e fala com poesia, né, com a forma lúdica. E só o que eu queria acrescentar, que é o que me encanta também, né, é o quanto tem camadas, né, e como cada pessoa vai se encantar de uma forma diferente, como a criança vai se encantar, como o adulto, os mais velhos. É uma coisa muito linda isso. Essa identificação, ela vem em todos os lugares, né, também, assim, todos os humanos, né, são essas coisas que a gente compartilha, né. Então, esse abraço mesmo. Muito, muito maravilhoso. Obrigada, mestre, por sua fala. Achei lindo. Você é um poeta. Quer falar, Nini? Não, eu acho que está dizendo já. Deu 1h30, mais 1 1h30. hora e 40. Quase 1h40 aqui de bate-papo. Está na hora da gente encerrar, então, porque as pessoas têm o que então fazer também. Vamos aqui, então, encerrar o nosso bate-papo, mas aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um se despedindo aqui, é claro, falando um pouco mais. Eu vou até começar a dizer que eu acho que toda vida que eu convido o mestre Tonho para estar junto numa live, ele sempre traz uma frase ou uma coisa que me deixa, ou usar as frases que ele usa, impactado. Eu sempre uso essa palavra, né? Impactado, me deixa impactado. A primeira vez que eu chamei o mestre Tonho, ele falou, eu perguntei para ele como é que ele via a pandemia. Ele disse que via como a árvore do Mulungu. Está ali, no meio do nada, as pessoas olham e dizem, morreu. Mas vem a chuva e o Mulungu dá flor e renasce. E era a visão que ele dizia de como ia ser depois da pandemia. A segunda vez que eu chamei ele perguntou, ele fez uma pergunta. Ele disse o seguinte, por que eu boto o mamulengo aqui em cima aqui? Porque ele encandeia, ele é luz. E agora ele fala do abraço, da tenda, né? E do olhar, de olhar o mundo como um boneco olha. Então, toda vida que eu convido o mestre Tonho, eu saio impactado com essas falas do mestre Tonho. Para mim, ele é um grande sábio. Então, eu queria agradecer, é claro, a Nini, a Mariana, o Alan, por esse bate-papo de hoje à noite. Eu também queria, primeiro que tudo, segundo que nada, né? Como diz o Benedito. Eu queria agradecer por essa oportunidade de poder conversar com essas pessoas tão lindas, tão maravilhosas, que eu gosto tanto de estar, né, conversando, trocando ideia. Isso é muito bom. E queria dizer que foi ótimo para mim hoje. E que eu não sou sábio coisa nenhuma. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Eu não sou sábio, não. Eu só tenho um pouquinho de idade, de experiência, né, com esse negócio de boneco. Eu vivencio isso de uma forma muito real, muito verdadeira, sabe? Eu não vivo isso assim para ganhar dinheiro ou coisas parecidas, não. Eu vivo isso de verdade mesmo, eu vivencio isso de verdade, eu acredito realmente nessas coisas. O boneco, para mim, é o meu universo, é a minha vivência, são meus amigos, enfim, são tudo para mim, meus bonecos são isso. Então, quando eu falo essas coisas, eu falo com a maior sinceridade do mundo, do meu coração mesmo. Não é uma coisa que eu falo para impressionar ninguém, não. Eu falo disso todo instante, toda hora, porque é o que está dentro. Jesus Cristo disse uma vez, eu vou citar Jesus agora, a boca fala do que o coração está cheio.
Meu coração está cheio disso, de poesia. Então, por isso que eu falo dessa forma. E muito obrigado por essa noite, a presença de vocês. Foi muito Que bom, lindo, bom demais. que lindo. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de ouvir o senhor, mestre Tonho, de ouvir mais proximamente Mariana e Alan, né, de estar com o Andreison e conversar sobre essa arte que é tão nossa, que é tão brasileira, que é o mamulengo, e que é uma arte tão viva, né? Que é uma arte tão presente, que dialoga com tantas culturas e com tantas outras manifestações artísticas, e que é uma arte que nos representa a todos. Fico muito feliz, muito obrigado. E a gente também queria agradecer, né, o convite, a presença de vocês. Para a gente é sempre um grande aprendizado estar nessas rodas, ouvindo vocês, né, ouvindo os mestres. Então é isso, a gratidão, muita gratidão por estar aqui com vocês hoje. Sim. E compartilhar isso que o nosso coração também está cheio. Sim, e falar de novo do quanta honra que é, né, a gente poder aprender com vocês aqui e aprender o tanto que a gente tem aprendido em tão pouco tempo, né? Não tem nem 3 anos que a gente brinca mamulengo, só que são 3 anos de muita intensidade, né? A gente sonha com os bonecos, a gente só fala sobre isso o dia inteiro. Coitada da Helena aqui em casa, né? Nossa filha, não aguenta mais falar do Benedito. De novo, Benedito, outra vez, Palhaço da Vitória, janeiro de novo. Porque é muito intenso, né? A nossa família, né? E é uma honra poder brincar com esses bonecos, justamente pelo fato deles serem coletivos, né? Justamente pelo fato deles contarem a história de um povo, que é o nosso povo, né? E do mesmo jeito que o nosso povo dialoga com tantos outros povos por aí, internacionalmente, né? Porque nós temos problemas da humanidade, né? E que os bonecos sejam ferramentas para que a gente possa comunicar sobre essas problemáticas, né, e superá-las, seja rindo ou seja brigando, né, seja de alguma maneira, né, é importante tocar nesses assuntos, nesses que eu chamei de paradigmas, né, que algumas pessoas chamam desse jeito, para a gente superar, né, esses paradigmas, porque se a gente não fala sobre eles, se a gente não mexe, né, nessas coisas, ficam ali de lado, né, e aí podem ser perigosos, né? Como a gente tem visto politicamente muito do que tem acontecido no nosso país, né? Então é importante a gente conversar sobre as coisas para a gente não deixar que elas voltem, né? Também. E é isso, vida longa aos mamulengos, aos babaus, João Redondos, e Cassimiro Cocos e Calungas. Olha, só para fechar aqui, a Fabiana, a professora Fabiana Lazar, tá lembrando que o edital de seleção de espetáculos para o Animanecos está aberto. Então, quem tem trabalho, que queira se inscrever no Animaneco, está aberto aí o edital de inscrições. Aproveita aí que tem muito boneco. Animaneco é um festival. Animaneco é um festival que acontece em Joinville e é o 3º ano. E ele será em 2 modalidades, presencial e online. Se inscrevam. Sim, vamos escrever. Bem, eu queria agradecer cada um que está aqui no chat, aqui participando. Em especial que eu queria falar do Genil, do Matheus, que colocou muito texto aqui. E ele sempre participa muito, eu gosto muito da participação dele. Eu não consegui ler tudo, Genildo, mas está aqui. Eu acho que o pessoal que está no chat também está acompanhando o que você escreveu. O Omar Rocha, a professora Fabiana. Então, além da Fabiana ter colocado aí que eles estavam presentes em 2020, Nini. Ela colocou aqui. Acho que alguma fala sua. Perdi. Eles estavam presentes? Eles estavam presentes em 2022, Nini. 2020. Ou 2020, perdão. A gente para assistir, a gente estava. A gente assistiu, online, né? Foi online. Então, bem. Talvez mas, olha, dizer que hoje a TV Fala Mamulengo e está aqui hoje, de novo, sentado, aqui onde eu estou, do lado do professor Nini, do lado da Mariana, do Alan e do mestre Tonho, é uma riqueza imensa. Todo mundo aqui que está aqui participou, deixou frases para o mestre Tonho, para Mariana, Alan, para Nini,
para Mestre Tonho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente vai vivendo, né? André, Então, um abraço. Oi? posso fazer uma fala rapidinho para você, Pode, inclusive? pode. Eu queria saudar você novamente, né? Porque essa sua iniciativa de ter feito tantas lives, né? Tantos registros, ter dado espaço, né? Para tantas pessoas diferentes falarem sobre teatro de bonecos popular. Isso gerou uma quantidade de registros absurdo, que é super importante, né? E queria te agradecer aqui, em nome do nosso grupo, mas com certeza em nome de muitas pessoas, porque o trabalho que você tem feito é muito importante para a gente enquanto classe e para a gente enquanto ser humano mesmo, né? Então, valeu aí por todo esse trabalho ao longo desses anos e espero que você ganhe o prêmio Rodrigo Melo lá do IFAM, porque se botar a TV Mamulengo vai ganhar com certeza, cara, porque é um trabalho fantástico. Olha, Parabéns. eu até escrevi aqui a TV no prêmio, né? Nós conseguimos chegar, parece que está na fase final agora, né? Nós Não, conseguimos vai ganhar. estamos na última fase aí para o prêmio, mas eu não sei, vamos em frente. Se caso chegue a ganhar, eu aviso aqui, ganhamos o prêmio, mas se não, a gente segue em frente. A ideia realmente é difundir, é levar ao conhecimento essa arte da história do teatro de bonecos, da memória cultural dos nossos brincantes do teatro de bonecos. Sempre digo que o que mais me provocou a estar hoje aqui foi um brincante da Serra do Félix, Quinquim dos bonecos, que não existe registro da brincadeira dele. Não existe um registro feito. Existe a fala que a comunidade lá da Serra do Félix coloca, da família dele, e que ele foi um brincante que, durante muito tempo, ele montava a tenda dele todas as noites na praça da cidade para fazer a novela com o teatro de bonecos. Então, todo dia era um capítulo diferente, todo dia lotava para que se assistisse a novela que ele criou com os bonecos. Não existe registro fotográfico, não existe registro disso. Então, isso me provocou muito para que eu disse, eu preciso fazer registro dos mestres e mestras e brincantes do teatro do nosso país, para que as pessoas conheçam esse trabalho que cada um desenvolve. E está conseguindo. Inclusive, conseguiu. Inclusive, eu queria agradecer a você por ter me proporcionado conhecer o pessoal do Água de Cacimba, essas duas figuras que eu encontrei em Recife, e que eu agradeço a você, foi o primeiro contato que a gente teve, foi através do Cia Tecelões aí, dessas lives que você botou aí no ar e, quer dizer, é uma coisa massa, velho, é muito legal poder, já é uma história, né? Eu conheci o pessoal da Água de Cacimba através da live. Eles entraram em contato comigo, a gente conversou aqui, estava acontecendo uma live, então aí eu conheci eles, dei o primeiro abraço neles aí lá em Recife, que foi muito bom, muito legal. Obrigado aí, obrigado. Você sabe, né, que ele, isso. o trabalho da TV Mamulengo, aproximou todos nós, muito mais nesse período em que a gente não pôde se encontrar. A gente acabou ficando mais próximo, porque nos conhecemos mais. Para nós que estamos aqui no Sul, nós descobrimos um teatro de bonecos popular numa dimensão que a gente desconhecia. Foi muito importante, tem sido muito importante. Pois então, eu queria desejar boa noite para cada um de vocês, deixar um abraço carinhoso, né? E a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais TV Fala Mamulengo, com mais live aqui. Deixar um abraço aí para todos vocês, pessoal. Boa noite e muita paz e que a gente consiga que esse ano seja maravilhoso para cada um de nós. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Amém. Tchau, boa noite.